Bom dia a todos, a quem eu não falei ainda. Tem algumas pessoas que eu gostaria de ir lá dar um abraço, mas está um pouquinho longe. Elisângela, vem aqui entregar a palavra que o Senhor te deu, por favor. Se você também recebeu alguma palavra durante a semana, algum testemunho ou algo que você acha que é importante ser compartilhado aqui hoje, pode me procurar aqui, tá bom? Bom dia, igreja. Quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com a igreja toda. Está em Efésios 5. Caminhando em amor fraternal. Vocês são filhos queridos de Deus, e por isso devem ser como Ele. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. Vocês fazem parte do povo de Deus, portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Não use palavras indecentes, nem diga coisas tolas ou suja, pois isso não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Fiquem certos disso, jamais receberá uma parte no reino de Cristo e de Deus qualquer pessoa que seja imoral, indecente ou cobiçosa, pois a cobiça é um tipo de idolatria. Não deixe que ninguém engane vocês com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Ele. Portanto, não tenha nada a ver com esse tipo de gente. Antigamente, vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertence ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz, pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Procure descobrir quais são as coisas que agradam ao Senhor. Não participe das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, traga todas essas coisas para a luz, pois é vergonhoso até falar sobre os que essas pessoas fazem em segredo. E quando qualquer coisa que é trazido para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada. Porque o que é claramente revelado se torna luz. E é por isso que se diz: você que está dormindo, acorde, levante-se da morte, e Cristo iluminará. Portanto, preste atenção na sua maneira de viver. Não viva como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus, por isso, aproveite bem todas as oportunidades que vocês têm. Não haja como pessoas sem juízo, mas procure entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas enche-se do Espírito de Deus. Anime-se uns aos outros com salmos, hinos, canções espirituais, cante de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeça sempre todas as coisas que Deus o Pai. Seja obediente uns aos outros pelo respeito que tem por Cristo. Esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor, pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade à igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita e sem mancha, ou rugas, ou qualquer outro defeito. O homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama sua esposa ama a si mesmo, porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida
seu corpo, como Cristo faz com a igreja, pois nós somos membro do corpo de Cristo. Como diz as Escrituras Sagradas, é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe, para se unir com a sua esposa, e os dois se tornam uma só pessoa. Há uma verdade imensa revelada nessa passagem das Escrituras, e eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da igreja, mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa, como ama a si mesmo, e cada esposa deve respeitar o seu marido. Deus tem falado essa palavra, trazendo ao meu coração sobre entregar, sobre abrir mão de todas as coisas para viver a palavra de Deus. E que a nossa busca com o Senhor não pode ser somente deixar que a letra, a palavra, entre no nosso coração, porque a palavra ela mata, mas o Espírito Santo de Deus é aquele que vivifica. Não podemos falar somente de palavras, mas amar de fato com as nossas atitudes. E a palavra diz que nós seremos reconhecidos como os discípulos através do amor. Então, nós temos que entregar mesmo o nosso coração ao Senhor, nos esvaziar, abrir mão, renunciar de todas as coisas para vivermos como os discípulos, para que o mundo e a nossa casa, nós sejamos Bíblia para que as pessoas leem, não somente de palavras, nem de conversa, mas atitude. A atitude revela o nosso coração, que o nosso coração venha a ser totalmente entregue a Ele, para assim podemos viver a palavra de Deus na prática. Amém. Obrigado, Elisângela. Esse é o capítulo 5 de Efésios. Ela leu o capítulo todo. E vou dizer para você, acho que podemos ir embora. Bora, né? Não precisa falar mais nada. Se a gente pegar esse capítulo aí e ficar como um dever de casa, um homework aí, nós vamos passar a semana. E eu achei assim, já li isso tantas vezes, mas achei assim, pesado, assim, marido, ame a sua esposa. Já preguei tantos retiros de casais, né? Mas essa palavra falou muito a fundo hoje. Marido, a esposa deve se submeter ao marido. Beleza, essa palavra já foi tão pregada, minhas mulheres já apanharam tanto com essa palavra. Mas é verdade. Maridos, amai as suas esposas, como Cristo ama a igreja, que deu a sua vida por ela, lavando a igreja com água. Quer dizer, você precisa de lavar a sua esposa com essa palavra. O que significa isso? Lavar é com água, a água é o Espírito Santo. Quando você trata a sua esposa a essa luz, é outra coisa. A mulher tratada com o prisma de Deus, com o prisma do Espírito Santo, ela é outra esposa, né? Aquele, não é reunião de casais, né? Mas dá 5 minutinhos para mim. Aquele que obriga a sua mulher a se submeter está contra a Bíblia. E nós já tivemos tantos irmãos, vou abrir meu coração para vocês aqui hoje. Tantos irmãos que não amava a esposa quanto deveria, tratava ela com grosseria e dureza, e na hora da discussão para ela, a Bíblia diz que você tem que se submeter. Se submeter é um ato reflexivo, você se submete a um marido que é amável, que realmente se preocupa com a sua vida, que realmente te supre, não só financeiramente, porque a mulher hoje tem mais estudo e mais empoderada do que muitos homens, ela não precisa de você que sustente ela financeiramente, ela pode se virar, mas que você supra o emocional, o espiritual dela. Então, maridos, amar a esposa não é você virar para ela e falar assim, não te falta nada dentro de casa. Qualquer outro homem que ela arrumar também pode dar até mais do que você dá para ela. Mas você precisa dar para ela um lar equilibrado, onde você seja o cabeça espiritual, porque por esse prisma é isso que diz aqui. Você provém a cobertura, o amor,
Ela provém o tempo dela com Deus, na intimidade dela com Deus. Mas esse marido, amai as vossas esposas, você constrangê-la no seu amor, no seu serviço, a ponto dessa mulher, quando ela fechar no banheiro, ela olhar no espelho e falar assim, não tem como eu não me submeter. Porque eu vejo Cristo nele. Essa é a diferença do marido cabeça. Aquele que tem Cristo como cabeça dele, e ele vai ser o cabeça dela. Agora, tem homens que não têm Jesus como cabeça dele. Ele é o governo, ele manda, ele impõe, e ele quer ser cabeça sobre a esposa. Aí a esposa fica assim, mas tem alguma coisa errada, não é isso. Não é isso. Não estou dizendo que você não pode errar. Mas se constantemente dentro da sua casa você impõe e não se submete, mas quer que a outra, e ainda usa a Bíblia, você tem que se submeter. Mas aí a mulher também, na hora que ela simplesmente vira para você e fala assim, mas você não teria que me amar como Jesus amou a igreja? Aí o marido é mais duro ainda porque não quer ouvir aquela palavra. Mas não é o tema de hoje. Então fica só para reflexão, né? Com relação aos seus filhos também. Você serve os seus filhos ou simplesmente você põe um arroz com feijão na mesa e tá bom. O arroz com feijão na mesa é a provisão material. Estou falando arroz, feijão, é a comida do brasileiro, né? Mas e a provisão que o pai espiritual põe em casa? Qual o alimento espiritual que você dá na sua casa? Quando que você abraça um filho e fala com ele, eu te amo? Ah, mas meu pai não fez isso comigo. Mas você nasceu de novo. Você não é aquela carcaça que você era quando se converteu. Agora a vida dentro de você, o reino de Deus está aqui dentro, o Espírito de Deus está aí dentro. É o homem, sim, não tem problema, a mulher que não tem marido, ela acaba sendo o cabeça espiritual da casa, não tem problema nenhum a mulher também receber muito de Deus, mas, como a palavra diz que a mulher foi feita como parte mais frágil, não significa que ela é mais fraca, não. Às vezes ela é muito mais forte que a gente, né? Eu que o diga. Se é que alguém entende o que eu estou falando. Não, é que a Martinha é muito joia. Mas, irmãos, eu estou vendo que um monte de criança aqui, um monte saiu para poder. Você sabe, e agora já está entrando no tema que eu quero compartilhar, que muitos de nós não tivemos pais amorosos e que, no meu caso, meu pai era de uma educação bem assim, né? Na questão do meu pai, realmente colocar tudo dentro de casa era a mentalidade de provisão. O negócio de ficar abraçando, beijando filho. Na minha época não tinha isso, mas nós estamos em outra época. Seus filhos estão crescendo. É pequititinho agora, fica no colo, te obedece em tudo. Você acha que não precisa gastar tempo com ele. Meu irmão, a puberdade vai chegar. A independência do Adãozinho vai manifestar. Na hora que começar a trabalhar, então, que não precisar do seu dinheiro, vai começar a te afrontar em casa. Se ele não tem... A palavra de Deus diz que os pais devem converter o coração aos... Mas tem pais que querem que os filhos se submetam em tudo e calem a boca. Maneira ignorante dos nossos antepassados, de fútil legado. Não pode ser mais assim para quem agora tem a mente de Cristo, que está muito ligado ao tema do que eu quero compartilhar com vocês. Então eu estou avisando para vocês. Não tive um pai que me abraçou e me beijou.
Mas eu entendo, porque a educação dele foi um pai que sustentava, ele era o provedor da casa, o homem em equilíbrio da casa, então era o que ele tinha, então eu não tenho carência disso não. Aliás, realmente, graças a Deus, né, pelo tanto de bullying que eu sofri só com o nome na escola primária, que quem põe o nome de um filho de Aristógiton? Então, na hora de você escolher o nome, pelo amor de Deus, pensa no que o menino vai passar na escola. Então, como eu não sou dado a trauma, eu não tenho tantos traumas assim não. Mas os seus filhos estão crescendo, e uma coisa eu digo para vocês, eu tenho a minha alma lavada, porque eu abracei os meus filhos todos os dias, eu beijei os meus filhos todos os dias, eu ensinei a palavra para os meus filhos, se não foi todos, foram 3 vezes na semana, eu posso te falar. Brinquei, rolava no chão, soltava pipa e brigava com eles também, e eles brigavam comigo. Eu não tenho nada que me acuse de não ter feito, mas os seus filhos estão pequenos agora. Ou quem está tendo filho, ou quem vai ter filho. Ou quem tem discípulo que tem filho pequeno, se o seu já é tão grande, você precisa falar para eles, o tempo passa rápido. E nós estamos aqui, os mais velhinhos, cheios de trauma, porque não tivemos quem nos beijasse, nos abraçasse, quem validasse. Eu estou vendo que o tempo vai passar e eu vou perder a minha palavra. Mas eu tenho que submeter aquilo que Deus está falando comigo agora. Se nós queremos uma igreja sadia, não é levantar a mão no louvor, não. Não é pular no louvor, que tudo isso é gostoso, não deixa de fazer não, pelo amor de Deus. Mas é você gerar uma família sadia, à luz da palavra. É você gerar uma ambiência dentro do seu lar, onde os seus filhos vão crescer sadios. E aí você não vai ter adolescência. Na minha casa não teve adolescência de rebeldia. Sabe por quê? Porque nós investimos. Aquela ali parou de trabalhar, era executiva, ganhava mais do que eu, parou de trabalhar, caiu bastante na época o nosso rendimento em casa, né? A igreja naquela época não sustentava ainda, só eu trabalhava, mas ela criou os filhos. Não estou dizendo que você tem que fazer isso, estou dizendo que o que nós entendemos que era o melhor para nós. Os filhos foram criados em casa com o estudo da palavra e nenhum dos nossos filhos tem traumas nessa área. De não ter sido beijado, abraçado ou amado. Pode perguntar para qualquer um deles. E não tivemos crise de adolescência lá em casa. Por que não tivemos? Porque eles já cresceram no Evangelho. Já cresceram com pais que amavam. Muitas vezes a gente falava para os nossos filhos, já pré-adolescente, adolescente, vai para a casa dos irmãos, vai lá para o Fábio, vai lá para outro lugar. E eles falavam assim, pai, diante do Senhor, que Ele está aqui, está aí. Eles falavam assim, eu quero ficar com vocês em casa. Por quê, filho? É tão gostoso a gente estar junto com vocês. Então, nós não tivemos essa crise. Você não tem que passar por essa crise. Mas você precisa investir tempo até Deus validou Jesus Cristo. No batismo, o que apareceu? Aquela voz no céu falava o quê? Este é o meu filho, em quem me... Você já falou para o seu filho isso? Alguma vez? E Jesus nem tinha trauma, né? Este é meu filho amado em quem me comprazo. Ele foi, e já teve outras passagens, ele foi validado pelo seu pai. Você precisa validar o seu filho. Depois o seu filho cresce e não sabe quem ele é. O mundo está aí para dizer para ele que ele pode ter o sexo que ele quiser. Ele não tem o pai como referência. A menina não tem a mãe como referência.
Porque você não foi sarado dos seus traumas, que já era para você ter entregue há muito tempo, você reproduz dentro da igreja, como discípulo, na sua casa, porque você não teve, você nasceu de novo ou não? Quando nós nascemos na água do Espírito, João 3, lá que fala de Nicodemos, quando você nasce de novo, você recebe agora a mente de Cristo. O que passou, passou. Não passa se você não largar. Nós falamos aqui de soltar as amarras desde cedo. Não passa se você não liberar. Você fica cultivando aquilo, e muitas vezes usa daquilo como um artifício para poder dar desculpa de que você não consegue ser a pessoa que você deveria ser por causa das feridas que você teve. Bom, eu só posso dizer uma coisa para vocês. Só o sangue do Cordeiro me salva agora. Porque o tempo passou. Nós temos que terminar a palavra. Hein? Muda o assunto ou continua o assunto? Tem muita coisa para ser falada dentro disso aí. A igreja pode me ajudar. Você tem mais coisa nesse assunto, a gente continua nesse. E eu adio a palavra para dia 14. Nós vamos ter, inclusive, outra reunião final, dia 14, lá no Matão. Eu posso adiar a palavra para lá. Vou compartilhar uma palavra que Deus me trouxe ontem. E aí acho que a gente dá uma orientação daquilo que o Espírito quer falar aqui. Não, pode seguir. Então é isso aí. Colossenses 3,19. Falamos do assunto aqui, casamento, maridos e mulheres. A palavra de Deus diz assim: maridos, cada um de vocês deve amar a sua esposa e não deve tratá-la com amargura. Então, só para dar um contexto aqui naquilo que a gente está falando de casamento, tem mais reforço aqui. Os homens não devem amar, de novo reforçando, né? Deve amar a sua esposa e não deve tratá-la com amargura. Então, e aí ontem, uma hora que Deus me deu essa palavra, a Camila estava no cabeleireiro, eu escrevi para ela, falei, nossa, olha que Deus está falando comigo. E aí eu fui buscar o assunto amargura, né? E aí eu peguei uma palavra para estudar a amargura e eu fui ter a noção do quão grave é esse pecado da amargura, né? E a palavra fala que a gente não deve nem deixar brotar raiz de amargura. Quanto mais a amargura, a raiz já tem que ser extirpada. Ela priva a graça de Deus, a Marta está falando. Mas a palavra, ela fala mais ainda, né? Para que não venha contaminar muitos. Então, dentro de casa, muitos chegam a conhecer Cristo depois de alguns anos de casados. E aí algumas feridas, alguns traumas do passado estão lá. E isso pode brotar raiz de amargura. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque se tiver, a gente vai ter dificuldade de amar a esposa como Cristo amou a igreja. E a si mesmo se entregou por ela para apresentá-la como uma igreja gloriosa, sem mancha, mácula, ruga ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim os maridos devem amar as suas esposas. Amém. Quando vocês me veem no celular aqui, eu estou falando com a mesa lá, viu, gente? Não estou respondendo no WhatsApp, não. Projeta para nós esse versículo que eu te passei, querido, por favor. Só para completar, dar uma base bíblica a isso que o Fabiano está falando. Mais alguém dentro desse assunto, a igreja é viva. Se o Espírito de Deus está trazendo essa palavra, se você tem mais alguma, venha até aqui. Venha, pode vir, Edneia. Venha você também, que agora nós liberamos geral para a igreja manifestar o que Deus tem hoje. Eu estava compartilhando com um casal agora de manhã. O mundo, a instituição do casamento faliu. Porque as pessoas casavam para ser felizes. Então, o que aconteceu? Todo mundo entendeu o seguinte: eu não preciso te fazer feliz. Eu vou casar para eu ser feliz. Mas quando Cristo disse assim: deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unir-se-á, conseguir, a uma mulher, ele estava falando de aliança.
Então, quando Paulo deixou essa palavra, que o homem ama a mulher, como Cristo amou a igreja, e a mulher respeite seu marido, ele está falando de aliança. Sabe o que é aliança? Aliança fala do cordão de 3 dobras, que está lá em Eclesiastes. Eu seguro a sua mão para nunca mais soltar. E Cristo segura a nossa mão. Então, não é sobre eu vou me casar, é sobre eu tenho uma aliança com você. E porque eu tenho uma aliança com você, nós vamos até o fim. Com essa revelação, fica muito mais simples. Sabe por quê? Porque aí eu me casei com você e vou te fazer feliz. Porque eu já não estou mais precisando me fazer feliz. Eu saio do ponto do egoísmo e eu vou para o ponto do amor a Cristo. Gente, a mulher, todo mundo fala que a mulher é emoção. E a mulher tem mesmo mais facilidade de manifestar a emoção. Por isso, Paulo diz que nós deveríamos honrar os nossos maridos, respeitar os nossos maridos. E o homem é muito mais prático, tem muito menos razão, muito menos emoção e mais razão. Então, Paulo falou assim, ama sua esposa. Na verdade, são só palavras para dizer para a gente, o que vocês têm entre vocês precisam refletir a unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu estou falando sobre uma aliança. Eu não estou falando apenas sobre um casamento. Por isso que nós somos a extensão do corpo de Cristo dentro da nossa casa primeiro. Porque nós temos uma aliança com os nossos maridos e esposas e com os nossos filhos. E Cristo deixou isso mastigado. Está na palavra, está mastigado para a gente. Então, o nosso olhar precisa voltar para a palavra, para esse modelo. Porque se a gente for para o Instagram, a gente vai achar outros modelos. Mas não são esses modelos os nossos. Eu achei engraçado. O Ari está falando dos nossos filhos, e ontem a Isabela tem 22, né? O Ari viajou a semana toda, ela falou assim, segunda-feira é feriado. A gente podia ter um tempo de qualidade juntos, né? Aí o Ari pensou que fosse de oração, né? Eu tive o meu a semana. Não, pai, estou falando com a gente, pai, com a gente. Ó, eu, a mãe, meu irmão, a gente fica assim. Entendem? É o confortável de você poder, dentro da sua casa, ter a presença de Cristo. Porque o que atrai os nossos filhos é o Cristo que está vivendo em nós. Não os traumas que eu e o Ari tivemos. Mas, através de Cristo, eu tenho uma aliança. Então, aí para os meus filhos é confortável estarem em casa. Porque Cristo está lá, neles e na gente. Deixa eu contar um segredinho para você aí. O nosso casamento, na visão do Evangelho, não é sustentado pelo amor. Nosso casamento é sustentado pela aliança. O amor pode passar. Mas se você tem uma aliança, a palavra empenhada, você não vai deixar o amor morrer. Porque você tem uma aliança. Por que no mundo as pessoas casam e se separam todo dia? Porque casam com interesse sexual ou financeiro ou de independência, de vários outros modelos de interesse. Mas quando você tem uma aliança com o Pai, e que se você não for fiel no seu casamento, você vai ser infiel a Ele também, porque o cordão é de 3 dobras, marido, esposa e Deus. Você não vai querer isso. Então, seu casamento não é sustentado pelo tempinho gostoso de amor. Quando você casa, né, hoje em dia não fala mais isso, né? Na saúde, na alegria, na pobreza, ninguém não fala mais isso. Mas é na hora da dificuldade que você mostra quem você é, na hora da sua aliança. Amém? E é na hora da dificuldade, quando você mostra quem você é, na hora da sua aliança, que você pensa, essa mulher vai me largar, eu estou desempregado, ou eu perdi, só um minutinho, segura aí. Eu estou desempregado, eu tenho tantos defeitos, mas a mulher não larga de mim, fica aqui comigo, essa mulher eu tenho que valorizá-la. Ou o contrário, aí toda a tempestade passa, vem sempre uma bonança. Todo mundo vai ter tempestade no casamento, todo mundo vai ter, uns mais, outros menos. Você pode esticar essa tempestade ou você pode refreá-la com as suas atitudes também. Mas vai, irmã, libera aí o que Deus tem.
Na verdade, é só um testemunho que eu vi. Eu nem sei se eles são cristãos, porque eu não conheço, mas eu vi aí nas redes sociais essa semana e tem muito a ver do que a gente está falando. Ela contando, a mulher contando um testemunho que na época da pandemia, ela e o esposo ficaram muito, muito maus. Assim. Ele tinha asma, então ele agravou muito na pandemia e os dois ficaram muito, muito graves, né? E foi bem naquele boom, assim, que não tinha aparelho para todo mundo, oxigênio, né? Era meio... E ela contando que eles foram internados, não sei se em clínica particular, não sei, mas mesmo assim não tinha. E chegou um determinado momento do tratamento deles, 15 dias eles estavam internados, e a pessoa que estava cuidando deles, o médico, falou, olha, a gente tem uma situação aqui, a gente está tentando um segundo aparelho e a gente não está conseguindo, não tem nem para comprar. Né? E ele estava, o caso dele era um pouco mais grave por conta da condição dele, né, de asma. E aí o médico veio ter essa conversa com eles, falou, olha, a gente tem uma situação, porque os dois estão graves, a gente tem um aparelho. E a gente precisa resolver o que a gente vai fazer. Ele olhou para o médico e falou assim, doutor, não tem negociação. Se existe essa situação e existe um aparelho, é dela. Não precisa nem me perguntar. O aparelho é dela. Né? E aí, quando a gente falou de marido amar as vossas esposas, é mais ou menos isso. Se tiver que morrer, eu morro, mas ela precisa ser preservada. É isso. Eu sei que tem mais pessoas para falar. O Caio vai falar também, mas sobre aquele... Sobre Jó? Mais alguém tem alguma palavra? Eu queria, já que nós... Nessa manhã oramos pelos nossos filhos, né? E estamos falando sobre família. E nós temos tido esse trabalho com os jovens durante esse ano todo. Eu até gostaria que vocês viessem aqui na frente, aproveitar os jovens que estão aqui participando com a gente durante todo esse ano. Vem aqui para frente, vem. Vem, Pedro, vem Du, vem Jalisson, vem Juan. Quem mais está aqui? Os jovens de 12 para cima pode vir. 12 para cima, vem aqui, ó. Olha quantos nós temos aí, ó. Quem tem 12 para cima, pode vir. Mesmo que não tenha participado com a gente. Vem para cá. E está faltando, hein? Tem gente que está viajando, não está aqui, né? Vocês tinham noção desse número de jovens aí, ó? Né, que estão sendo alcançados, né? Pelo Senhor. Eu quero ler uns versículos aqui. Fala assim, ó, lá em Salmo 119, 9, fala assim, ó, como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a palavra? E uma de incentivo, sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, não fiquem apavorados, por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Que está em Deuteronômio 31, 6. E a outra, aos pais, fala lá em Provérbio 22, 6. Fala assim, ó, ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, assim, eu queria testemunhar para vocês, né, o que o Senhor tem feito no meio dos jovens, no meio da igreja. Gostaria que os pais, como a gente até o Ari pediu para orar nessa manhã, né, na questão da gente declarar o reino. Eu quero, Henrique, o Gabi, vem aqui também, que vocês estão na frente desse trabalho. Estou olhando para eles aqui, eles vêm para cá, eles têm nos ajudado também, né? E que os pais se engajem nesse trabalho, porque é para o Senhor e é para os filhos, para aqueles que vão vir para a nova geração. Então, assim, eu quero incentivar aos pais o ânimo, né? Às vezes você está lá em casa cansado, fala assim, eu não vou levar lá, não. Gente, põe seu pé na estrada, pega seu carrinho, leva seu filho lá para estar junto.
Nós temos a programação todos os sábados. Todos os sábados nós temos alguma coisa com eles. Porque se a gente deixar de estarmos juntos, que seja 2 finais de semana, 3, eles vão escolher coisas para fazer em outro lugar. Porque o jovem está aí e eles querem estar junto, querem fazer alguma coisa. E se nós estivermos juntos, sempre, no nosso relacionamento, na nossa comunhão, eles vão se fortalecer em amizade, em comunhão, em reino. Então, não percam isso de visão, não percam isso que a palavra tem falado, de que se a gente ensinar no caminho certo, né, não vai se desviar dele, do Senhor. Então, nos ajudem a estar com esse grupo, a fortalecer esse grupo em oração, em hora e a ação. Então, orem por esse grupo, mas façam também acontecer, né? Para que toda a glória e a honra seja dada ao Senhor e para que a igreja seja resplandecida na face da terra, através da vida de cada um aqui, para que o reino, né, se expanda também através da vida dos nossos jovens. Amém? Então, agora, esse ano acabou, só o ano que vem agora. Então, em janeiro a gente já vai estar aí com as programações, né? Mas a gente está sempre divulgando nos grupos. Tá? Podem convidar vizinho, amigo, primo, sobrinho, o que for, né? Para a gente estar junto com cada um. Amém? Então, eu queria incentivar a todos. Muito obrigado. Você percebeu que a grande maioria desses jovens fazem parte do louvor. Eu sempre digo para vocês que têm crianças pequenas, não vou cansar de repetir isso. Coloquem os seus filhos na música. Vê o que eles gostam, ponham desde cedo na música. Porque a música não só ela é uma adoração a Deus e eles vão pegar os instrumentos para adorar o Pai, como também eles vão ter uma atividade a mais para fazer. Eles vão estar entrosados na turminha de músicos. Onde eles estiverem com os instrumentinhos deles, vai ter gente ali junto. Então, coloquem as crianças e os jovens para fazer música. Amém? Ah, Ari, mas eu não posso. Tem sempre SESI ou algum lugar assim que tem alguma coisa. Algumas dessas do governo também tem coisas gratuitas que dá para fazer quando você não pode pagar. Mas também procura um irmão que sabe tocar violão, compra um violão para o seu filho. Ah, não vou investir em comprar um violãozinho para ele. Compra. Onde tiver um jovem com violão, tem 10 jovens junto com ele. Né? E eu vou falar uma coisa aqui meio... Vou aproveitar a minha idade, porque dá para poder falar algumas coisas, né? Você tem preguiça de levar o seu filho, depois você vai sair pelas madrugadas buscando ele. Você que escolhe. Né? E essa é uma dificuldade que nós já conversamos, né, Caio? Às vezes os pais falam, ah, não vou levar, não. Leve, vai. Combina com o outro pai traz, 2 pais. Um leva os filhos dos 2 e o outro busca os filhos dos 2. E eu glorifico a Deus por tudo que Deus tem falado e feito em nosso meio. Mais alguém tem alguma palavra? A palavra hoje está com a igreja. A igreja... Ah, Fabiana, vem aqui, Fá. Nós já estamos aproximando do final, mas não gostaria que alguém deixasse de falar aquilo que Deus te entregou. Tá? A gente, ainda que demore 2, 3 minutinhos a mais, não vamos deixar de falar. Eu lembrei de uma palavra em Tito. A Tito é uma palavra de ensino, mas eu vou trazer aqui a parte que o Senhor estava me falando, que é Tito 2:3, que fala: semelhantemente, as mulheres mais velhas devem viver de modo digno, não devem ser caluniadoras, nem beber vinho em excesso, antes devem ensinar o que é bom. Devem instruir as mulheres mais jovens a amar o marido
e os filhos, a viver com sabedoria e pureza, a trabalhar no lar, a fazer o bem e a ser submissas ao marido. Assim não envergonharão a palavra de Deus. Eu gosto muito dessa palavra. Eu creio assim que eu vivi essa palavra, né? Eu posso falar porque eu, como mulher mais velha... Gente, eu fiz 60 mês passado, então é o seguinte. Autoridade, né? Mas, assim, isso aqui é bênção demais. Que eu vivi, e isso quer dizer, quando a gente começou, não tinha, né? Acho que eu devia ser a mais velha. Tinha as mulheres mais velhas também, mas com certeza aprendi com elas essa questão até de casa, de filhos, né? É muito gostoso você ver isso. Mas hoje eu fico pensando, uma vida está tão instagramável, né? E eu imagino que as irmãs, né, as mais novas, as mais novinhas ainda, elas às vezes acham uma facilidade comum, né, a buscar, né, o que ela precisa, o que ela tem dúvida, ou um anseio, ou alguma coisa assim, na internet. Isso tem sido muito comum, né? Então, mas essa prática aqui é para quem crê, né? Então, nós somos discípulos, então a prática é essa, o ensino da palavra é essa. Então, assim, né, as mais jovens, busquem nas mais velhas, né? Aquelas que vão poder falar, não de si, mas da palavra, né? Porque muitas vezes a gente não tem tudo. E eu me lembrei, né, que quando a Gabi casou, né, e eu fui na casa dela, eu fiquei muito feliz. Lembro que eu compartilhei com a Marta, porque eu olhei assim e vi ela numa disposição, numa alegria em servir o Thales, em arrumar a casa dela, em fazer as coisas. Eu olhei assim, até pelo jeito dela, eu falei assim, não acredito que a Gabi está fazendo marmita para a semana inteira, para o Thales levar, né? Eu falei, eu não conhecia esse lado da Gabi. Mas foi tão interessante. E eu falei para ela, eu falei assim, Gabi, que alegria de ver você na sua casinha, de ver você servindo dessa forma, lembrando lá da adolescência dela. Né? Aquela dificuldade de ensinar, mas não abrindo mão da vida dela. E eu falei isso para ela, e ela falou assim para mim, mãe, eu aprendi com a melhor. E assim, eu ouvi aquilo, chorei ali com ela, né? E falei assim, eu sei que eu não sou a melhor, mas eu fui a melhor para ela. Ela me tinha. Ela tinha que contar comigo, né, como mãe. E eu lembrei, quem diria, hein, Gabi? Tanto que você reclamava que eu pedia para ela fazer as coisas em casa, lavar uma louça, ensinar ela a lavar um banheiro e fazer as coisas, né? E ela falou assim, mãe, isso é o que Deus faz. A gente faz a nossa parte e o Senhor vai fazendo, né? E glória a Deus por isso, né? Então é assim, né? Vale a pena. A gente ensina e o Senhor vai agindo. Na bondade, na misericórdia dele, o Senhor vai agindo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Estou esperando o Caio, que ele vai fazer uma projeção, vai falar aqui. Enquanto isso, nós queremos apresentar, tem um casal novo, de discípulos que se mudaram para Valinhos, diretamente de Cachoeiro de Vitória, que é o Natan. Cadê o Natan? Está com o bebê. Vem aqui, vem cá, sua esposa, vem. O Jeremias, gente, olha o Jeremias, não morram de inveja não, mas que bebê lindo. Venham aqui à frente. O Natan, ele é filho do Sandro, que é missionário lá na Escócia, mas a Gislene, são meus amigos. Eu tenho a honra de dizer para você, vai ser meio vergonhoso para ele, mas eu já peguei essa criatura no colo. Quando ele era pequenininho, vem aqui, cuidado aí, gente.
Dá um oi aí para a galera. Pegou no colo mesmo. Hã? Já me pegou no colo mesmo? Já? Vai. Não dou conta. Pode. Apresente-se então a família. Oi, eu sou o Natan, minha esposa Janine, meu filho Jeremias, que por acaso é o aniversário de 1 aninho dele hoje. Né, filho? Meu sogro está ali também. Rude. Fala alguma coisa, filho? Não. Não, só agradecer aos irmãos. Estamos aí, realmente, mudamos agora para Valinhos, vamos estar junto aí com a igreja. Somos da igreja de Vitória, Cachoeiro, mais ou menos, né? Eu voltei ao Brasil faz 3 anos. Janine está aqui já faz a vida inteira, mas vai ser muito bom estar aqui com os irmãos, uma igreja grande, cheia de jovens, porque na igreja de Cachoeiro nós somos os jovens. Então, assim, vai ser muito bom estar junto com pessoas da nossa idade, mesma fase da vida, né? Para a gente estar junto, estar aprendendo. Então, é isso aí. Nossa casa está aberta para recebê-los em Valinhos, se quiser passear, tá? E tem muita grama para roçar aí no final do ano, se você estiver à toa, precisando de uma mão de obra lá, tá bom? Gente, nós queremos então abençoar a vida do Jeremias. Vamos nos colocar em pé, por gentileza. Estender as nossas mãos. Primeira coisa, nós queremos... Igreja, vamos dar uma salva de palmas de boas-vindas para eles. Amém. Eu queria chamar o Thales para orar, para abençoar, porque o Thales é o único vizinho deles lá em Valinhos, por enquanto. Amém, Senhor. Queremos te agradecer pela vida do Jeremias, Pai, que nós sabemos que a vida ela é um milagre mesmo, gerar a vida e sustentá-la. Queremos pedir que o Senhor continue com Jeremias todos os dias, Pai. O Senhor já tem feito grandes coisas na vida dele, através dele, na vida do Natan, da Janine, Pai. Que o Senhor continue livrando ele do mal, Pai, dando amor, Pai, desenvolvimento na vida dele. Que ele possa crescer obedecendo os pais, vendo o amor do Senhor através da vida dos pais, Senhor. E levar, Pai, essa inocência, esse amor para mais pessoas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Não ia falar não, mas eu lembrei do processo aí de gravidez, né? E dizer assim que o Jeremias é o nosso milagre, né, do Senhor. É um presente realmente que a gente, enfim, passou por muitas coisas, mas resumidamente, no primeiro trimestre eu tive um sangramento, né? Descolou o saco gestacional. Aí eu fiquei 20 dias de repouso e tal, aí depois estava tudo certo. Com 22 semanas, eu estava com uma infecção urinária e, enfim, estavam sintomas leves, fui no médico, comecei a tomar antibiótico na veia, mas assim, estava tranquila, que os sintomas logo cessaram. E eu tinha, naquela mesma semana, já um ultrassom de rotina marcado, já há mais de um mês. E aí... eu cheguei lá no ultrassom, eu e Natan, e o médico olha para o médico olha para a TV assim e fala assim: seu médico é o Dr. Watson, não é? Eu falei, é. Então eu vou ter que ligar para ele. Aí eu já fico assim, como assim? Aí a mãe, né, coração de mãe, já começa a bater forte, começa a chorar, porque a gente já vê que tem alguma coisa de errado ali. E aí ele voltou e falou, olha, você vai precisar ir para o hospital agora, porque o seu colo do útero já está com 1 centímetro de dilatação. E ele estava assim, com 5 ou 6 meses. Então, se eu tivesse, naquele momento, ele teria, com certeza, assim, é muito raro algum bebê sobreviver nessa idade, né? E aí a gente foi para o hospital, a médica conseguiu ver a cabeça dele, para vocês terem noção. E aí eu fui para a cirurgia, eles costuraram o colo do útero, e aí a partir daí eu fiquei de repouso em casa. Foram 10 semanas de repouso. Então, assim, queria testemunhar, né, que naquele dia, né, os irmãos oraram, né, meus pais estavam na Escócia, estavam na casa dos meus sogros. Eu liguei para meus pais, tipo, pai, volta para casa. E aí, graças a Deus, assim, deu tudo certo na cirurgia. E teve uma irmã, né, que teve uma visão e ela não me contou porque ela duvidou da visão, né?
Aí no dia seguinte ela estava orando de novo, Deus deu a visão de novo. E aí ela foi lá e me mandou mensagem. Mas ela falou que o Senhor mostrou para ela as mãos dele segurando o meu útero, assim, entrelaçado, assim. Isso me marcou muito, porque foi o Senhor que segurou Jeremias, porque ele estava muito próximo de nascer e eu não estava sentindo absolutamente nada. Eu estava pronta para ir trabalhar. E aí o Senhor preparou tudo, né? A ultrassom naquele dia, a mão dos médicos. E graças a Deus, né? Jeremias nasceu prematuro. 2 meses antes, ele ficou internado, foi entubado, né? Foram 13 dias de hospital. Mas, glória a Deus, quem vê esse menino aqui nem acha que ele é prematuro. Então, a gente está muito feliz, né? De ele estar completando 1 ano, é um presente de Deus. E muito obrigada, né, pela recepção de todo mundo. Obrigado, gente. O Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Amém. Aleluia. Pode se assentar, pessoal. Caio. Vou ler com vocês um versículo que está lá em 2 Coríntios 9:7, fala assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por constrangimento, pois Deus ama ao quem dá com alegria. Amém? Então, eu queria que vocês tirassem um tempinho agora, né, para a gente, quem quiser já fazer o depósito, o Senhor fala para nós darmos com alegria, sem constrangimento, mas com alegria daquilo que, na verdade, o Senhor já te deu, já na verdade, tudo é do Senhor, né? Nós só estamos aí devolvendo uma parte, agradecendo a Ele naquilo que Ele já tem nos abençoado. Então, que o Senhor possa estar dando a quantia dentro do teu coração, daquilo que é devolvido ao Senhor, por gratidão. Amém? Ali tem a caixinha, quem quiser depositar em espécie, está ali, tem um envelopezinho, você pode preencher e colocar ali, depois a gente vai estar recolhendo. E aqui, a conta para fazer. Amém? Muito obrigado, Caio.